eu comecei a estudar na Academia Contemporânea do Espetáculo, no Porto. Quando terminei, aos 20 anos, mais ou menos, vim para Lisboa, para a Escola Superior de Teatro e Cinema. E acabei por terminar o curso, fiz ali um semestre no último ano, na DAMU, em Praga, mas depois voltei só para fazer o exercício final cá na escola. Entretanto, no meio da formação, fui fazendo... comecei aos 17 anos, fiz uma novela. E ao longo do meu percurso académico fui trabalhando também como atriz na parte do cinema e da televisão. Entretanto, teatro começou depois, quando acabei a formação na STC. Enquanto criadora, estou a começar agora. Já há uns anos que tenho vindo a desenvolver coisas em coletivo, mas sozinha a escrever texto, este foi o primeiro. Eu acho que é uma coisa que me inquieta muito desde criança, que é a constante sensação da presença, do medo da morte, o medo da perda, como é que nós lidamos com a perda, que é uma coisa que eu penso nisso desde criança, não sei porquê, pronto, mas depois, entretanto, também houve coisas na vida que me levaram a pensar nisso mais profundamente. E isto surgiu, a vontade de começar a escrever foi quando tivemos a primeira quarentena. Estávamos num contexto de pandemia, em que uma pessoa obrigatoriamente pensa ainda mais sobre estas coisas que se passam no mundo. Ou seja, não foi só a pandemia que me fez pensar sobre isto, acho que desde sempre que penso neste mundo absurdo em que vivemos, a forma como as coisas acontecem, e dizer de uma forma natural parece desumano, mas há guerras a acontecer e nós aqui estamos sempre a esforçar-nos para fazer dietas, a pensar no excesso da alimentação que temos e na altura da pandemia foi um momento de maior reflexão relativamente a isso. Então o espetáculo trata de duas pessoas que estão... Isto não é explícito no espetáculo. Estão com medo de alguma coisa que se passa lá fora, mas também têm medo de alguma coisa que se passa cá dentro de casa. Então estão neste limbo, que é o pátio deles, o terraço, em que não entram nem saem. Isto é a metáfora para quando nós temos muito medo de alguma coisa, porque é que estagnamos, porque é que fugimos, porque é que evitamos falar sobre as coisas, porque é que preferimos viver numa redoma para nos protegermos de coisas que são inevitáveis. Neste caso, optei pela morte, é um espectro, neste caso é representado pela música, por um cantor lírico, e é isto. O processo de escrita foi feito ao longo de mais ou menos um ano, de uma forma... Eu fui escrevendo à medida que ia trabalhando noutras coisas também. Como já disse, começou na primeira quarentena. E foi uma coisa altamente solitária e bom e angustiante por ser tão solitário. Eu ia mostrando a poucas pessoas aquilo que tinha escrito e eu lembro-me ao início nem sabia bem quantas pessoas é que iam ser, quantas personagens é que iam ser, mas optei por... muitas vezes eu escrevia de uma forma muito automática, sem pensar muito, depois revia várias vezes, até que percebi, comecei por escrever as coisas muito em quase monólogo, e quando eu lia aquilo que tinha escrito, percebia que a minha própria cabeça muitas vezes tinha duas vozes, de uma forma muito incoerente. Diálogos que diálogos que iam acontecendo em que aparentemente estão a falar da mesma coisa, mas a certo momento percebemos que não estão a falar, desencontram-se e depois voltam a encontrar-se. Portanto, o processo de escrita foi assim feito, escrevi muita coisa que não ficou
mas só para efeitos para desbloquear, para eu perceber também o que é que... Porque eu acho que desde o início que eu não sabia muito bem ainda o que é que queria. Eu tinha uma sensação, mas intelectualmente eu não sabia muito bem como pôr aquilo em palavras. Então, à medida que ia escrevendo, ia descobrindo sobre o que é que eu estava realmente a falar. A questão do medo da morte, e a morte era uma coisa muito presente. Mas como falar sobre isso? Foi uma coisa que eu fui descobrindo ao escrever. E acho que tem muito a ver com a minha forma de ver o mundo, que é assim, é trágico, mas sempre muito, muito parvo, muito cómico também, ao mesmo tempo. Eu penso muito nisso. Para mim, às vezes é um inimigo, mas não sei se é uma coisa a abater. Eu acho que, tendo em conta a era em que vivemos, a era das tecnologias, nós hoje em dia não estamos a desaprender a lidar com o tédio, nós já não sabemos ficar parados a olhar para uma parede, nós temos sempre alguma coisa a funcionar, a televisão, ou a música, ou estamos a fazer alguma coisa, parece que temos que estar sempre no ativo, na produção, para lidar connosco e com o outro também. Mas... E porque é que o tédio... O tédio eu acho que não é uma coisa a bater, é uma luta constante lidar com o tédio, é difícil, mas não é uma coisa a bater porque é muito importante para sermos conscientes daquilo que somos e aquilo que está, e conseguimos ver as coisas com clareza à nossa volta. A música neste espetáculo eu escolhi a ópera, o canto lírico, porque é uma coisa que eu ouço desde os meus 20 anos, mais ou menos, nunca tinha ouvido muito antes disso. E estava a vir para cá e até estava a pensar nisso, porque é que eu escolhi, estava a tentar encontrar as palavras certas para isso, o porquê. E eu acho que a música, a ópera para mim tem o canto lírico, a ópera, a música clássica tem leva-me... Eu ouço muito este tipo de música em momentos de introspecção. Quando estou a arrumar a casa, quando estou a cozinhar, quando estou a ler, nem sempre, quando vou correr. E portanto acho que é uma coisa que me remete muito para a melancolia, ao mesmo tempo acho muito austera. Acho que é assim uma coisa, remete-me para isso, é uma sensação. Pela matemática que tem a música clássica, pela regra, pela formalidade, mas que tem acho muito bonita, acho muito bela, muito melancólica. Por isso eu acho que é a linguagem perfeita para representar, neste caso, este espectro, esta presença que estas duas figuras neste espetáculo evitam constantemente, que é o espectro da morte. O elenco é o Mário Coelho, o Tiago Amado Gomes, que é um cantor lírico, é barítono, e eu. É um elenco que resultou muito bem. Eles não se conheciam, eu já conhecia os dois, o trabalho dos dois, já tinha trabalhado com o Mário. E o Mário, para mim, foi a pessoa ideal para fazer este espetáculo, porque tem esta entrega a tudo o que faz, ele dá 100. O Mário até pode não saber muito bem o que é que está a acontecer, o que é que eu lhe estou a pedir. Às vezes eu ia dando direções e sugestões de coisas que eu própria não sabia se iam resultar ou não. E ele fazia. Muitas vezes eu via que ele não estava a perceber o que estava a fazer e não tem que perceber, e nem eu tinha que perceber, e ele estava à vontade com isso, sempre esteve muito à vontade com o experimentar, e depois vamos limando. E há sempre muito material para trabalhar, que é levantado por ele e depois para ser moldado e limado nesse sentido. O Tiago
foi um processo diferente da forma como ele entrou no nosso grupo, porque vem da ópera, o processo de trabalho na ópera é uma coisa diferente, tem um esquema de ensaios, mas muito diferente do nosso, mas acho que se integrou muito bem também. Ele teve um bocado de dificuldade, porque ele tem lá um momento em que tem texto falado, estava com muito medo, mas eu acho que ele está espetacular. É loucura, houve momentos que eu quase me arrependia, apesar do gozo imenso que eu estava a ter. É mesmo uma gestão muito difícil de se fazer, porque não quero deixar quem está em cena, os atores, os intérpretes, não quero deixá-los pendurados, não os quero deixar sozinhos, portanto eu quero orquestrar isto. É um espetáculo também muito minucioso em marcações, entre a música, fala aqui, olha para ali com aquela frase, é muito... Portanto, é uma coisa que precisa mesmo de ser supervisionada e orquestrada. E ao mesmo tempo, eu não podia estar sempre de fora porque eles dependiam da minha contracena também. A contracena, aquilo faz-se, acontece, o teatro tem vida porque existe a contracena. Portanto, era assim foi uma gestão sempre muito complicada de conseguir. E depois ia para casa todos os dias rever textos, reescrever. Nós começámos os ensaios, eu já tinha o texto quase todo escrito, mas ainda assim fui fazendo mudanças ao longo do primeiro mês. Fiz várias mudanças no texto. Mas pronto, mas eu sempre tive o João Vicente como assistente, o Pedro Batista estava-nos a ajudar no som também, a Lúcia Pires também na parte da assistência de produção também ajudava na parte artística, ou seja, eu nunca me senti sozinha nesse aspecto. Eu tinha sempre alguém de fora a ver, quando eu tinha que estar dentro e quando eu precisava também de estar só como atriz, ia sempre discutindo as coisas com eles e partilhava estas coisas. Dizia, ok, tira os apontamentos que tu quiseres, depois dizes-me no fim e depois discutimos entre todos e eu penso melhor aquilo que preciso de melhorar. Depois saía, havia ensaios em que eu saía e trabalhava detalhadamente uma cena ou outra com o Mário, com o Tiago, depois voltava eu a entrar e foi-se fazendo. Acho que muita coisa pode ter falhado, mas por causa disso, porque tive que me desdobrar, mas foi muito avassalador. Fui muito feliz.